Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nesse momento nós vamos tirar a primeira curiosidade bíblica dessa semana. E a curiosidade que hoje nós vamos falar é se foi realmente Samuel quem apareceu a Saul quando o mesmo consultou a médium em Endor. Então, vamos primeiro à palavra de Deus, que está em primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, e fala no versículo 6 assim: Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, e nem por profetas. Então, a pergunta é: quem respondeu a Saul e se foi realmente Samuel quem apareceu para ele? Vejamos. Nos seguintes versículos, diz o seguinte, versículo 11: Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Aí vamos pular para o versículo 15 do capítulo 28, que diz assim: Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse a Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Bom, aqui então Saul está consultando uma médium, uma feiticeira. E a mediunidade, ela é um pecado gravíssimo e condenado no Antigo Testamento com a pena de morte. Base para isso nós temos em Levítico, no capítulo de número 20, versículo 27. Bom, afirmar que foi Samuel quem apareceu para Saul é dizer que Deus permitiu a Samuel pecar, sendo que isso Samuel jamais faria em vida. E Deus jamais permitiria que o segundo em grau de importância dos profetas, atrás apenas de Moisés, pecasse. Ainda mais com esse tipo de pecado que Samuel mesmo condenara, né? Que era o pecado da feitiçaria, de consultar os mortos, a mediunidade. Então nós temos aqui do versículo 6 até o versículo 25 do capítulo 28 de 1 Samuel, uma crônica que revela a história aqui quando Saul foi consultar esta médium. Bom, para a gente entender isso, primeiro a gente precisa saber o que a palavra médium significa, quais são os sinônimos e a raiz da palavra, né? Então, em algumas outras traduções e versões, ela pode aparecer essa palavra médium como espírito adivinhador, espírito familiar, ventríloco ou pessoa usada por um espírito, né? Então isso era um médium. E nós temos no versículo 6 o seguinte: Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Veja bem, então não foi Deus quem respondeu a Saul. E se fosse Samuel, seria Deus respondendo. Bom, se Deus já não estava respondendo a Saul, obviamente que Samuel não iria receber revelação nenhuma para passar a Saul. Então o versículo 6 diz que Deus não lhe respondeu nem por sonhos, ou seja, revelação pessoal, nem por urim, que é a revelação através dos sacerdotes, e nem pelos profetas, que é a inspiração divina através dos profetas. Então, se não foi o Senhor quem falou, então não foi Samuel, né? Outra coisa interessante que nós precisamos analisar. A Bíblia diz, no versículo 19 do capítulo 3 de 1 Samuel, que nenhuma das palavras de Samuel, ou seja, nenhuma das profecias de Samuel caíram por terra. As profecias entregadas por esse pseudo Samuel, que foi o espírito que estava falando com Saul, elas não se cumpriram, né? Veja bem, no versículo 16 diz assim: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dissera,
tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor de sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. O Senhor entregará, a partir do versículo 19, as profecias, a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarão comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Bom, primeiro, as profecias desse pseudo Samuel não se cumpriram. Não morreram todos os filhos de Saul, como a profecia orienta. Saul não morreu no dia seguinte. Perceba que ele diz: amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Saul não morreu no dia seguinte. A princípio, Saul morreu em torno de uns 18 dias depois. E mais importante, Saul não foi para o mesmo lugar de Samuel. Tanto que esse pseudo Samuel, esse espírito, fala a Saul: tu e teus filhos estarão comigo. Né? Mas eles não foram para o mesmo lugar de Samuel. Samuel estaria no seio de Abraão. Né? E para lá Saul não foi. Então nenhuma dessas profecias se cumpriram. Né? Então, se não foi Samuel, quem foi que respondeu a Saul? A Bíblia fala de certos espíritos enganadores, né? Que são os anjos maus, que são demônios. Né? A Bíblia fala desses espíritos e da natureza deles e do seu poder. Né? Nós temos referência para isso no Antigo Testamento, como em Êxodo, no capítulo 7, do versículo 11 ao 22, no capítulo 8 do mesmo livro de Êxodo, versículo 7. Nós temos em Atos, no capítulo 16, versículo 16 ao 18, uma menina usada por esse espírito adivinhador. Em Efésios 6:12 nós também temos referência. Então são os anjos maus, são os demônios, são estes espíritos que falam através dos médiuns, são estes espíritos que falam no lugar dos mortos. Então, quando alguém procura consultar os mortos, no espírito de alguém que já morreu, esta pessoa pensa que está falando com um espírito humano, mas na verdade é com um demônio. E é o que estava acontecendo com Saul. Por isso Deus proíbe a consulta aos mortos. Em Isaías, no capítulo 8, versículo 19 ao 20, nós temos mais uma explicação ainda sobre isso. Pois estes espíritos são falsos e tal prática é dissimulação e falsidade. Porque não é o espírito do morto quem está falando, mas um espírito enganador. Né? Então nós não temos ali Samuel respondendo a Saul, mas nós temos um relato de um dos servos de Saul, que provavelmente era estrangeiro, né? E estrangeiro acreditava muito em superstição, né? E era levado ao erro, por isso que nós temos um relato que parece convincente, né? Porque foi por uma testemunha ocular, mas não era Samuel, né? Samuel não poderia responder, Deus já não estava respondendo, e Saul foi consultar uma médium, agravando mais ainda os seus pecados, né? E acabou consultando um espírito enganador. Certo? Esta é a primeira curiosidade bíblica que nós fizemos. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.